Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas. Este é o programa Vida Inteligente. E hoje nós vamos trazer uma coisa que todo mundo certamente ouviu falar e certamente já padeceu alguma vez na vida, né? Hoje nós vamos falar de paranoia. Já ouviu essa palavra? Eu já. E tenho certeza que eu já tive alguma também, né? Mas o que é isso? O que é paranoia, hein? É loucura? É doidice? O que é? Vamos tentar descobrir. Então, a minha convidada hoje é a Mônica Belotto, que ela é advogada e formanda em psicanálise. Então, a pessoa adequada para esclarecer isso. Muito amiga do Freud, né? Então, nós vamos conversar hoje sobre isso. Vamos ver o que é paranoia e como se livrar dessa coisa aí. E aí, Mônica, tudo bem? Olá, Grego, tudo bem? É um prazer receber o seu convite aqui para a gente falar sobre paranoia. Paranoia e como está agora no futuro, né? Como a gente observa esses movimentos paranoicos no futuro. O importante para a gente esclarecer é o seguinte: o que significa paranoia? Né? Então, pela etimologia vem lá da Grécia, o para é fora, o além, o noia é si. Então, além de si, fora de si. A primeira pessoa que usou esse foi Hipócrates, quando ele observa. Então, as pessoas entravam numa doença, tinham uma temperatura muito elevada e começavam a falar coisas desconhecidas, né? Elas estavam fora de si. E aquilo Hipócrates denominou de paranoia. Alguns outros autores, depois de Hipócrates, começaram a observar também algumas crenças estranhas das pessoas, alguns deles deram esse nome de paranoia. E aí depois cai em desuso o termo paranoia, e aí lá para o século XIX começa um movimento na psiquiatria para estudar pessoas que apresentavam delírios. Né? A psiquiatria entende que a paranoia é quando você tem crenças infundadas, você tem manias, delírios persecutórios, você tem manias de que todo mundo está contra você. E aí começaram a estudar novamente esse assunto. Eu não vou trazer os termos técnicos, porque eu acho que a nossa proposta é um pouco diferente aqui. Claro. Mas o que a gente tem aí da paranoia é muito importante, que lá para 1903, 1904, apareceu um livro que chamava Memórias de um Doente dos Nervos. Esse livro foi escrito por Daniel Paul Schreber. O Daniel Paul Schreber, ele era um juiz, né? E ele tinha alguns delírios, algumas coisas que não eram explicadas e que afetavam as emoções e a mente dele. E ele relata tudo isso num livro, né? Então, eu vou contar a história do Daniel Paul Schreber para a gente conseguir chegar ao momento atual, como a gente olha a paranoia hoje, né? Então o Daniel Paul Schreber, uma noite... Peraí. Antes de você entrar na história dele, eu quero te perguntar uma coisa. Você é um espiritualista, eu te conheço já faz tempo. Então, você tem as suas ideias, sabe? A gente sabe além do que a gente está conversando aqui hoje. Sabe que existem coisas. Essa mania perseguitória, que eu já li também sobre paranoia, é uma coisa normal, perseguitória, disso aqui. Tem gente que tem a mania mesmo, que é loucura, é uma mania, é uma psicose, sei lá como é que eu não sei, é uma paranoia. E existem outras questões que provocam esses mesmos efeitos. A minha pergunta é, antes de você contar a história aí, como saber discernir isso aí? Se é uma paranoia mesmo, ou se é fruto de uma outra perturbação que você... Como é que você vai tratar uma coisa? Como é que você consegue, numa anamnese, como é que você chega... eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, porque existe uma série de fatores que têm os mesmos sintomas e não é paranoia, é alguma outra interferência e você vai tratar uma paranoia e a pessoa, o paciente, não é paranoico, ele tem um outro tipo de perturbação. Como você consegue, numa anamnese,
que a psicanálise mostra, te dá de instrumentos para você poder discernir, você fazer uma anamnese correta? Então vamos começar. A psicanálise, ela é um ramo independente, ela não está envolvida com a psiquiatria. O Freud sai de um determinado... O Freud era um médico, né? E ele era um pesquisador, e ele era um neurologista, e ele se depara com pacientes, né, que tinham surtos histéricos, e ele via que, como aquelas pacientes histéricas não tinham nenhum problema fisiológico, os médicos ignoravam elas. Falavam, olha, vai para casa, que isso daí é um problema do útero, né? Histeria vem de histero, que é útero em grego. Então, todo mundo achava que só mulher tinha ataque de fúria, gritos, paralisavam parte do corpo, e nada, nenhum exame, nenhum marcador de exame detectava uma doença. Aí o Freud fala assim, não, peraí, não é possível. Se essa pessoa está tendo essa manifestação, ela tem um sofrimento. Nós, médicos, não podemos ter uma ausência de resposta e mandar para casa como se não fosse nada. Então, o Freud ele sai para pesquisar a psique humana, né? E ele vai chegar a diversas conclusões que nós vamos falar. A psiquiatria, ela vai por um outro lado. Aquilo que não está provado ou aquilo que está provado, eu vou tratar em cima de um protocolo. Então, por exemplo, nós temos o DSM. O DSM é um manual dessas doenças, né? É um manual de doenças e estatísticas de saúde mental, psicomental. E a paranoia está relatada lá. O caso Schreber, ele vai, quando nós falarmos sobre ele, nós vamos descobrir o que realmente é um paciente paranoico nato. Essa paranoia muito forte. O Freud ele vai decompor isso. Ele vai falar assim, olha, não é porque a pessoa tem traços de paranoia que eu devo só tratar com medicamento. Eu tenho que ter um outro instrumento para ajudar essa pessoa a separar, para entender essas emoções, entender o seu campo mental, né? Para lidar melhor com a vida. E o caso Schreber, ele vai contar exatamente isso para a gente, né? O que acontece com o Daniel Paul Schreber? Lá por 1900 e pouquinho, quando a psiquiatria está estudando a esquizofrenia, que é o Breuer, que era o chefe do Jung, ele está nesse movimento, então o Breuer e o Freud eles se encontram e vão olhar esse movimento da esquizofrenia, aí eles vão ver parafrenia, aí eles vão ver a paranoia, eles vão estudar todos esses movimentos. A diferença é que o Breuer vai para uma conduta médica e o Freud vai para uma investigação do aparelho psíquico. Por que algumas pessoas têm essas características e outras não? O que muda, né? Esse é o que o Freud se propõe. Tanto que eu sou super fã da psicanálise, porque para o Freud a doença não é determinante do paciente, mas sim as emoções. Então, tem uma coisa muito interessante no Freud, que o Freud diz o seguinte, o que marca uma pessoa não é o fato em si. Então, por exemplo, nós dois assistimos um acidente de trânsito muito terrível. Morrem pessoas, acontece um verdadeiro quiprocó nesse acidente. O fato em si, ele não nos traumatiza. O que nos traumatiza é o que nós sentimos durante aquele fato. E é isso que o Freud vai atrás. O que é que faz traumatizar? O que é que faz a pessoa pegar esse trauma, esconder dentro dela e apresentar sintomas fora do padrão da normalidade? Eu acho que eu respondi tua pergunta. Eu vou fazer uma parte nisso que você acabou de dizer. É interessante, é bom que uma coisa vai puxando a outra. Você falou que interessa o que eu senti, vimos uma tragédia. Aí eu senti alguma coisa. Eu acho, é o achismo, e achismo não é ciência, né? Eu acho que se eu sentir alguma coisa, a primeira coisa que um terapeuta vai ter que ver em mim, se eu sou um paciente,
acionou algum gatilho que eu tenho aqui, porque senão me passaria indiferente aquilo. Então, como é que se vê isso aí? Como é que se trabalha isso, essa questão? Esse programa vai ter umas 5 horas, hein? Então, vamos lá. Vai dar certo. Vai dar, né? Vamos lá. O Freud, ele diz o seguinte, eu teria que trazer toda a teoria psicanalítica, mas eu vou dar um resumo en passant aqui. Claro. O Freud diz que tudo de emoção que nós sentimos vem do 0 aos 7 anos de idade. Então, qualquer emoção que você sentiu é do 0 ao 7. Depois dos 7 anos de idade, você repete essas emoções na tentativa de sublimá-las. Então, o que acontece? Mudam-se os cenários, mas a emoção é a mesma. Isso aí é um trabalho da psique sem o meu comando, por exemplo? 0 ao 7? Da psicanálise. É um trabalho do teu inconsciente. O Freud, ele mapeou o nosso aparelho psíquico em 2 tópicas, grego. A tópica é um lugar virtual. Agora que a gente tem computador, a gente salva arquivo em determinados lugares, a gente vai conseguir entender bem isso. A primeira tópica que o Freud chama é a tópica topográfica. O que é isso? Nós temos o nosso cérebro, ele está dividido em inconsciente, que são memórias que eu dificilmente acesso, são memórias recalcadas, memórias fechadinhas. Nós temos o pré-consciente, que são memórias que eu acesso com uma determinada facilidade. Então, por exemplo, eu não penso toda hora o que tem na minha geladeira. Mas se uma hora eu tiver fome, eu vou até a geladeira, pego a comida. Eu tenho a lembrança de onde está a geladeira na minha casa. Isso estaria no nível pré-consciente. E tem a parte consciente, que é essa parte que eu estou aqui conversando com você, sabendo qual é a minha profissão, que eu tenho filhos, que eu tenho marido, que eu adoro estudar teosofia, que eu adoro estudar mitologia. Essa é a minha parte que se envolve diretamente com o mundo. Perfeito. E o Freud traz uma outra tópica, que essas tópicas elas não são estanques, tá? Elas se relacionam. Então, ele vai trazer uma outra tópica que vai falar o seguinte: a psique, toda essa sua constituição, ela é formada pelo id, que seria o corpo dos desejos. É aquilo que eu desejo, que está escondido em mim, aquilo que eu não mostro para todo mundo, né? Que poderia estar nesse consciente, como no pré-consciente ou no consciente, né? Mas geralmente os nossos desejos a gente faz questão de ocultar, né? E eles ficam lá para o inconsciente. Nós vamos ter uma segunda parte que é o ego, que o ego é o administrador. Ele vai falar assim para o id, por exemplo, o id quer tomar um sorvete, mas ele já comeu pudim, bolo de chocolate, torta de morango. O ego vai virar para ele e vai falar assim: id, seguinte, seu colesterol não tá bom, teu diabetes não tá bom, você vai engordar, não vai dar para pôr biquíni para ir na praia, vamos maneirar, né? E a gente constitui uma outra parte em nós chamada de superego. Esse superego, grego, é a parte brava, é a parte controladora. Então, o ego, que não é o senso comum, que a gente ouve assim, tem que matar o ego, né? Esse é o senso comum da galera. O Freud não entende assim. O ego é o administrador entre o id e o superego. Então, no caso do sorvete lá, você está com um desejo de tomar o sorvete. Aí o superego vai virar e falar assim: você não tem dinheiro, você não pode tomar sorvete, olha a sua idade, você acha que combina com você tomar sorvete agora? E depois, o que você vai fazer? Aí, o id vai estar lá todo frustrado, e o ego vai fazer um papel simbólico de falar assim: não, superego, pega leve, vai. Ele trabalhou, ele correu, ele fez isso, agora dá para ele tomar um sorvete. O ego é o que vai fazer esse meio de campo aí, né? Seria o administrador entre as questões do id e do superego.
E nessa parte de divisão psíquica que o Freud cria, que são espaços virtuais que nós temos na mente, é a forma como a gente aprende a lidar com o mundo. Então, o nosso ego é quem vai estar lidando com o mundo. O nosso ego, ele está segurando o id e o superego. Está segurando o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. O ego está trabalhando com todas essas partes psíquicas. Tem um filme super interessante, é um filme infantil, que chama Divertidamente. E ali existem todas as partes psíquicas, não sei se você já assistiu. Então, não. Tem a raiva, tem a tristeza, tem a alegria. É um filminho, acho que da Disney. É bem, bem lúdico, que vai te mostrar todas essas partes psíquicas, né? E se você consegue ter uma boa administração dessas partes psíquicas, você é um sujeito saudável para o mundo, né? Caso você não administre bem, você não é saudável nem para você mesmo e nem para o mundo. Né? Você sofre emocionalmente, né? Nem para a sociedade. Tá, e você estava, eu te interrompi, você estava contando a história ali. A história do Daniel Paul Schreiber, né? Então, vamos lá. Vamos lá. O Schreiber era um juiz na Alemanha. Ele teve uma criação muito rigorosa. O pai dele era um pedagogo que inventava aparelhos para as crianças prestarem atenção na aula. Olha. Ele proibia atos masturbatórios. Ele tinha um rigor na criação do menino, em que todos os desejos do menino não eram conversados, mas eram retraídos. Né? O Schreiber tem um irmão que se suicida numa determinada fase. Porém, ele entra para a faculdade de Direito, faz a faculdade de Direito, se torna um exímio jurista, ele vira presidente da Corte de Apelação. Só que quando ele está no topo da profissão dele, um dia ele está deitado na cama e ele tem o seguinte pensamento: eu gostaria de ser fecundado por uma mulher. Quando ele tem esse pensamento, ele fica indignado. Ele fala, como eu, juiz formado, com o cabedal de conhecimento que eu tenho, o que é isso que está acontecendo comigo? Esse pensamento não é meu. Da onde eu tirei esse pensamento? E ele tem um surto. Ele tem um surto, né? E ele é internado, e ele passa esse tratamento, ele volta para o campo jurídico, porque não afetou a parte que ele se compunha socialmente no trabalho dele. Mas aquilo causava um sofrimento muito grande, né? Ele já era um ser desenvolvido, já era um homem feito. E por que ele tinha aquele tipo de pensamento que se repetia com intensidade, né? E aí ele sai desse tratamento, lembrando que era o começo da psiquiatria, tá? Que as pessoas estavam estudando essa coligação entre a mente e as emoções, como que afetava o campo psíquico, onde estava Freud. Então, era todo o começo aí dessa reviravolta para entender a psique humana. Jung, junto com Freud, eles saem do momento em que eles estão tentando ver com Charcot se a hipnose serve para o tratamento de histeria. É um momento muito bacana que a gente tem no movimento para entender a psique humana, né? E aí o Schreiber volta a trabalhar, juiz, ele é presidente da Corte de Apelação, está indo tudo bem. E aí ele começa a ter um segundo pensamento. Que ele e Deus tinham uma conexão muito profunda. Eles eram muito íntimos. Que Deus tinha escolhido Schreiber para ser uma coisa importante. Que ele não sabia o que era. Só que Deus se comunicava com Schreiber através de raios. Nossa. Então, o que acontece? Um juiz, pensa nisso, Grego, um juiz
está indo lá para decidir as ações, e aí ele toma um choque, ele fala que isso é um raio de Deus, e que era para ele não falar aquela palavra. Aí ele tem um choque de novo, e é um raio de Deus que falava que era a hora dele ir ao banheiro. Até que ele toma um outro choque e Deus começa no corpo dele. Ele vai se tornar a mulher de Deus. Ele começa a ter seios, ele começa a ter... Seríssimo. Tem um livro que chama Memórias de um Doente dos Nervos. Eu estou sem ele aqui, mas eu aconselho, tem em sebo esse livro. Ele começa a ter transformações físicas? Ele começa a ter transformações físicas? Ele acha que ele está tendo, né? Ah, ele acha, tá bom. Ele acha que ele está tendo, mas ele, por exemplo, ele vai tendo movimentos muito femininos, ele acha que ele está desenvolvendo o seio, e ele acha que Deus está punindo ele, né? Que Deus está contra ele. Esse Deus é muito mau. E o que é esse Deus, na verdade? Assim, Freud depois vai estudar, vai trazer esse assunto, e vai trazer a emoção com um pai severo do Schreber. Esse Deus seria uma replicação desse pai severo, tá? Daquelas emoções que nós conversamos agora há pouco. E aí o Schreber tem um processo que ele fala, não é nada disso. Nós temos um povo muito inculto, nós temos pessoas muito estranhas, e, na verdade, Deus quer me usar como mulher, porque eu sou uma pessoa muito especial, e eu vou dar origem à nova raça de Deus. Nossa Senhora, o que é isso? Né? Essas são as memórias. O mais engraçado do Daniel Schreber, ele é estudado até hoje, ele é um caso clássico de paranoia, tá? Ele é estudado pelos psicanalistas, pelos psicólogos. Olha que interessante, só para a gente fazer uma parte, porque é interessante. Que uma das coisas da paranoia típica, que é a mania de perseguição, como a gente falou no começo, sim, e as pessoas acham em qualquer lugar na internet. Agora, você tá trazendo um fato que é para as pessoas atentarem que não é só mania de perseguição, tem outros fatores que também denotam o início de uma paranoia. Eu trouxe aqui, pelo DSM, 8 tópicos que a gente vai conversar. Muito bom. O seguinte, o DSM entende que um paranoico raiz grego, ele tem que se enquadrar pelo menos 4 daqueles 8 itens da lista, tá? Do DSM para ter um diagnóstico de paranoia. Geralmente, essa paranoia que eu trouxe do Schreber, ela envolve outras patologias, sim, tá? Mas que eu acho que não convém explicar. Um bom psiquiatra é capaz de fazer um diagnóstico da paranoia, né? E aí o Schreber, então, leiam esse livro é muito interessante. Ele consegue, isso que é muito interessante no caso dele, ele consegue relatar o que vai acontecendo com ele. Ele consegue. E o que é mais interessante, por que isso tudo aconteceu? Porque o Schreber, ele fala que, embora tudo isso esteja acontecendo com ele, ele faz uma defesa jurídica dizendo que ele não deve ser afastado da função de juiz, porque tudo isso que acontece com ele não impede que ele prossiga na carreira dele. E ele fazia julgamentos impecáveis, é isso ou não? Ele era um bom jurista grego. Quando ele começa a ter essas situações, obviamente, a corte estranha e ele é afastado. Né? Esse documento dele era uma defesa em que ele fala, olha, eu agradeço demais a vida, eu não tive filhos porque Deus não quis, mas eu nunca me faltou nada, nunca... Ele agradece muito a vida, mas esses processos que começam com ele na fase adulta denotam que alguma coisa não está bem aí entre as emoções e a mente. Com certeza. E que você não poderia delegar, por exemplo, ele era um presidente da Corte de Apelação. Você não poderia delegar a liberdade das pessoas na mão de uma pessoa que está tendo delírios.
né? Delírios não fundados, assim, ninguém viu esse Deus que conversava com Sempre ele. ele seria contestado nas suas decisões, né? Sim, né? E a gente não saberia até que ponto vai a sanidade dele e até que ponto vem da paranoia. Mesmo que ele usasse as leis, mesmo que ele fosse técnico, isso causa uma insegurança jurídica muito grande. Com toda certeza. Então, ele é afastado, mas ele escreve um livro com as memórias dele. Né? E o que acontece de interessante? O Freud, num determinado momento, o Freud nunca conheceu Schreber, né? Mas num determinado momento, o Freud fala assim: me passa esse livro, me passa essa autobiografia. Eu quero entender o que aconteceu na psique dele, do Schreber, para que ele desenvolvesse essa paranoia nesse nível, porque é uma pessoa que veio de uma família teoricamente de boa procedência, é uma pessoa que conseguiu completar seus estudos, é uma pessoa que tem um sucesso profissional, é uma pessoa que consegue se sustentar. O que acontece num determinado momento com o Schreber para entrar nesse grau tão delirante, de tanta alucinação, né? E aí o Freud estuda, tirando essa questão ele tira o peso do diagnóstico de cima do paciente, para entender o que aconteceu no inconsciente desse paciente que está reverberando agora. Né? Por que uma coisa da infância veio aqui? Quais foram os fatores que fazem isso? E o Freud, ele constrói uma fantástica teoria sobre o narcisismo. Mas para a gente falar do narcisismo, a gente levaria umas meia hora, esse programa ia ter mais ou menos 5 horas, né? E a gente não ia chegar no ponto que eu gostaria de chegar. Porque tem muitas variantes, né? Não tem jeito, né? É muito subjetivo. Um diagnóstico não é que nem na matemática, né? Um diagnóstico desse não é que nem na matemática. Olha, o sujeito comeu 2 pedaços de bolo. Obviamente, ele tem 200 calorias aqui que ele ganhou. Não é assim. Esse sujeito comeu 2 pedaços de bolo, o metabolismo dele é muito rápido, ele já queimou as calorias. Esse sujeito aqui comeu 2 pedaços de bolo, o metabolismo lento, não queimou as calorias. Então, sempre que for tratar de nós, seres humanos, nós somos subjetivos. Uma mente não é igual a outra, né? Então, todos temos paranoias, né? Mas uma paranoia é diferente da outra. O que eu venho observando e que foi um ponto que eu comecei a estudar. Freud é incrível, né? Freud já passou 100 anos e todos os textos que eu tive a oportunidade de ler, a gente pode trazer para uma visão aqui do futuro e tentar ver o que está acontecendo com a nossa sociedade, né? Nós tivemos um start da internet, a internet acessível para todos, há 22 anos, desde 2000. Nós não temos mais restrições nas informações. As informações, elas vêm, e se a pessoa tiver um aparelho celular, se a pessoa estiver em contato com a internet, automaticamente ela escolhe o seu nicho de aprendizado, de comunicação, como ela vai aí se conectar, como ela vai interagir com o mundo, né? E eu olhando a internet, é uma coisa muito curiosa para mim. Por exemplo, às vezes eu penso assim, eu preciso comprar um fogão. Aí eu dou um Google lá para ver onde vende o fogão, qual o fogão mais barato que tem, qual o fogão melhor, em que loja tem, onde entrega, se tem frete, se não tem frete. Fiz isso. Automaticamente, quando eu abro as redes sociais, ou Facebook, Instagram, o que for, começa a aparecer um monte de propaganda de fogão. Vamos supor que eu sou uma pessoa que tenho mania de perseguição. Eu vou começar a procurar na minha casa uma câmera, porque alguém deve estar me vigiando. Verdade. Certo? Verdade. Porque como é que eu dei um Google, usei um outro aplicativo, uma outra página da internet para procurar um determinado produto e, de repente,
todos os meus aplicativos fazem isso. Isso é pelo algoritmo, isso é pela inteligência artificial, né? Tem uma outra questão curiosa, se você mantém o seu localizador do celular ligado e você vai em um determinado lugar, né? Então, outro dia eu fui num restaurante aqui em São Paulo, e aí, quando eu saio do restaurante, entro no carro, o meu celular perguntava: o que você achou do restaurante? Quantas estrelas? E eu não tinha nem ligado o Waze para me locomover até o restaurante, porque eu sabia o endereço. Então, o que aconteceu? O próprio localizador sabia onde eu estava, onde eu estava sentada. Eu só não sei se ele sabia o que eu estava comendo, mas ele sabia onde eu estava. Deixa eu te contar, deixa eu fazer uma parte. Alguém veio me visitar aqui, quase ninguém me visita no estúdio aqui. Um amigo sentou na mesa do lado e nós conversamos sobre um determinado assunto e apareceu, ele estava interessado num produto que ele pediu para eu interceder, porque ele não falava inglês, tudo isso aqui. E acabou, ele foi embora. Assim que ele foi embora, e nem pesquisei nem nada, começou a chover no meu computador, no meu celular, tudo isso aqui. Então, o cara fica paranoico mesmo. Cadê? Existe câmera aqui? Os meus microfones estão ligados? Meu celular está desligado ou não está desligado? Tem um Big Brother me vigiando? Então, o cara fica realmente... paranoico. Né? A gente tem essa sensação de paranoia. E aquele robozinho da Amazon, eu tenho ele em casa, né? Eu estudo bastante com ele. É a mesma coisa. Às vezes eu falei alguma coisa na casa, o robô está desligado. Eu sei. Como é que é o nome do robô aí? Alexa. Alexa, isso tem uns que chamam de Siri, eu chamo de Alexa. Então, eu estou em casa, falei uma determinada coisa... Nossa, na hora que eu peço para a Alexa tocar música, ela escolhe uma rádio que passa a propaganda daquele negócio que eu falei. Incrível, então isso aí. Né? Então, hoje a gente vê isso muito na atualidade. Onde começou o meu ponto, então, de estudo? Foi, sim, olhando esse comportamento da inteligência artificial, mas olhando também se as pessoas estavam preparadas para lidar com a inteligência artificial, né? Nós estamos preparados para interagir com a inteligência artificial? Isso sempre foi uma preocupação muito grande de mim, né? Então, trazendo, eu vou ler aqui com vocês, porque é uma lista do DSM, eu não quero correr o risco aqui de... Eu não quero que você esqueça os 8 itens do DSM. Esses aqui, nós vamos começar agora. É isso aí. Tá? Eu vou ler direitinho para eu não falar errado aqui, para seguir a sequência do próprio DSE. Quer dizer, se eu me identificar com 4, eu já sou paranoico aqui, é isso? Então, já vou dizer, eu vou confessar no final aí quantos eu me identifiquei. Os quantos se identificou, né? Não dá para fazer isso, precisa de um psiquiatra para fazer isso. Lembrando, eu contei para vocês a história do Schreber, porque é uma história muito, muito simbólica para vocês verem o grau da paranoia. Ele conversava com Deus, ele tomava choque de Deus, ele ia ser a mulher de Deus, ele ia criar nova raça. Então, é muito importante para vocês, que vocês não saiam todos depois de ouvir o programa, eu sou paranoico, né? Então, eu vou trazer agora para vocês os 8 tópicos do DSM, que vão falar sobre, se você tiver 4, né? Teu grau de paranoia. Repete, por favor, para o meu público aí. A sigla DSM significa o quê? É um manual, ele é em inglês, né? Disease... Traduz para o português, não interessa. É um manual de doenças e estatísticas emocionais e psicológicas. Perfeito. Tá? É uma referência que eles têm até para uso... A psiquiatria usa muito por conta de medicamento. Legal. Tá? A psicanálise não usa. A psicanálise ela vai buscar outra situação, ela vai buscar sublimar essas emoções, esses desejos, essa libido investida aí. Então, vamos lá. A primeira é uma suspeita sem fundamento suficiente de estar sendo explorado, maltratado ou enganado por terceiros. Acho que todo mundo se identificou com isso agora. Vamos lá. A primeira é todo mundo.
O que aconteceu? Eu vou trazer um assunto que eu observei muito nas redes sociais na época da pandemia. Então, a gente teve uma situação da pandemia que, primeiro, ninguém sabia qual era a gravidade da doença, né? Então, a gente teve pessoas que não acreditavam que aquela pandemia estava acontecendo e não se cuidaram, não usaram máscara, não evitaram aglomeração, que houve um processo de negação daquilo, que achava que era uma conspiração mundial, que era uma mentira do governo, que achava tudo isso, né? E a gente teve um outro público também, que muito pelo contrário, se prendeu em casa, não saía por nada, usava máscara, álcool gel, desinfetava a casa o tempo inteiro, num desespero. Então, a gente teve os extremos, né? A gente observou isso, né? Pessoas que se fecharam completamente, não recebiam visita, não conversavam com pessoas, e a gente teve pessoas também que não acreditavam, né? Não tem nada disso, não vou pôr máscara, não vou isso, não vou aquilo. E teve uma coisa muito conflitante. Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela é insuficiente ainda para fazer uma peneira na internet. Então, a gente tem muitos vídeos das pessoas se promovendo como pesquisador, como médico, como todo mundo isso, virou como pesquisador, sempre você recebia... Eu recebia vários vídeos e o vídeo começava a cena sempre assim. Médico do Hospital São Paulo, médico do Hospital das Clínicas, pesquisador da Unifesp, pesquisador da Universidade do Rio de Janeiro. Sempre o vídeo começava assim. E aí a pessoa projetava, né? Ela projeta, aquele cara lá do vídeo sabe mais do que eu sobre saúde, sobre gripe, sobre vírus, sobre vacina. Ele sabe mais, eu não sei nada, né? E o meu médico menos ainda, porque o meu médico não apareceu no vídeo. Então, a gente teve uma situação muito assim, né? Perfeito. E o que acontece na pessoa que se deixa levar, né? Isso é uma pergunta. O que acontece, e eu vou deixar essa pergunta aberta, eu não vou responder, dada a subjetividade de nós, seres humanos, mas o que acontece tanto nas pessoas que entraram num processo de negação, como as pessoas que ficaram com medo, que ficaram com pânico, né? Quais foram as emoções que afloraram para que as pessoas tivessem as atitudes que tiveram? Né? Então, isso é muito legal. Isso é o que o Freud sempre olhou. E é isso que se trata numa análise, né? Que fala assim, faça terapia, né? Para que você se melhore, que para você não prejudique os outros. Legal. Na verdade, você se melhorando, você entende porque você reagiu da forma A ou da forma B. Nós não estamos julgando se é certo ou errado, ninguém sabe a verdade. Mas é por que você reagiu. A forma como você reagiu te trouxe dores, te trouxe problemas. Eu conheço pessoas que, mesmo agora, onde nós estamos num momento muito mais tranquilo, parece que está voltando agora, mas tem uma maior quantidade de pessoas que tomaram vacina, pessoas que já pegaram. Então, a gente está num momento, tranquilo da pandemia, pessoas que ainda não saem de casa. E quando saem, usam aquela máscara N95, né? Foi só a pandemia que fez isso com essa pessoa? Ou existia alguma coisa interna nela? Né? Cada um que avalie a si próprio, né? Isso, cada um tem que avaliar a si próprio ou procure um analista e converse. Por que eu reagi assim? O meu vizinho reagiu daquela forma. O que eu trago comigo que me fez reagir dessa forma? Né? Bom, um segundo tópico que a gente tem é que preocupa-se com dúvidas infundadas acerca da lealdade ou confiabilidade de amigos e colegas. O que é isso? O cara está trabalhando, ele está no escritório, então ele tem um chefe e ele tem uma equipe. Hoje, o mercado de trabalho não é mais competitividade. O mercado de trabalho é equipe. A gente trabalha em equipe, um ajuda o outro, a rede social ajuda o outro. Se você está na competição, você está fora
do que nós espiritualistas falamos. Você está fora do novo ciclo, né? Se você está na competição, você está fora, amigão. Você tem que estar na coletividade, um ajudando o outro. Eu faço crescer tua rede social, você faz crescer o meu mercadinho, eu divulgo o seu programa, você divulga com que eu trabalho. E nós estamos nesse momento de cooperação. Tem pessoas que entram no ambiente de trabalho e essas pessoas obstinadamente pensam: essa pessoa quer tirar meu cargo, essa pessoa está puxando o meu tapete, né? Então, esse seria um movimento paranoico. Como que eu vejo isso nas redes sociais? As redes sociais é um problema, porque você posta uma foto lá, a pessoa comenta com um texto. Hoje, aqueles emojis ajudam, porque a pessoa coloca a carinha do sentimento. Mas quando não tinha esse emoji, a resposta da pessoa poderia ser que ela estava pegando num ponto seu. Você fala, pô, o cara está me apunhalando aqui no meu post, na minha resposta? Hoje a gente observa, muito comum, quando a gente tem política, às vezes você postou uma foto lá que não tem nada a ver, você não queria falar de política, não tinha nada a ver. Mas a pessoa está falando, pô, você está defendendo tal partido? Você está defendendo o outro partido? O que você está fazendo, né? E assim, a pessoa não está falando nada disso. A pessoa postou uma foto que tinha a ver com o momento atual dela, com o sentimento atual dela, e a outra pessoa envolvida no movimento político já engloba aquilo para o mundo dela. Perfeito. Traz para o mundo dela. Né? Boa. Então, essa foi uma questão que eu anotei. Aí a gente tem o terceiro tópico, que a pessoa reluta em confiar nos outros por medo infundado de que essas informações possam ser maldosamente usadas contra si. Então, o que acontece? Isso aqui é uma grande complicação, na verdade, no diagnóstico do paranoia. Geralmente, o paranoico está com um sofrimento psíquico, emocional muito grande, mental, emocional muito grande, e ele vai até o médico. Só que ele não quer contar para o médico o que realmente está acontecendo. Então, ele vai chegar no médico, vamos supor que fosse o caso do Schreber, que ele achou que ia ser uma boa ideia ser fecundado por mulher. Aí ele chega no psiquiatra e fala assim, eu não estou bem, nem das emoções, nem dos nervos. O médico fala, o que você tem? Ele fala, não sei, está acontecendo umas coisas estranhas comigo. E não se abre, e não conta o real motivo do que está acontecendo, porque o médico pode me prejudicar como juiz. Poxa, mas o médico precisa dessa informação até para te medicar, né? E aí a pessoa não conta. Isso acontece muito nas redes sociais também. Nós temos reparado um grande número de jovens com um processo de cutting. Cutting é quando o jovem se corta. E até mesmo processos de suicídio na internet. A pessoa vai postando uma vida de felicidade, de balada, que está tudo bem, obrigado, que não sei o quê, e de repente você vê um suicídio. Você vê uma questão em que a pessoa não confiou em ninguém para contar as suas dores, tá? Então, esse é um outro, e eu trouxe, né? Eu estou fazendo uma analogia com as redes sociais, que é muito contemporâneo, e eu acho muito que a gente poderia pensar todos sobre isso, se a gente tem saúde mental suficiente para usar uma rede social, né? No quarto, esse daqui mexe muito com os espiritualistas, tá? Me perdoem, mas vamos lá. O quarto, ele vai para o ramo da ciência mesmo, ele diz o seguinte, que um paranoico, ele interpreta significados ocultos de caráter humilhante ou ameaçador em observações ou acontecimentos benignos. Então, vamos lá. Existe uma figura que todos nós estudamos, que veio com os templários, que tinha a ver com os cabalistas, que é o Baphomet, que é um bode que tem um chifre, que ele está sentado, ele tem o símbolo do tetragramaton, ele tem um báculo, ele tem uma espada, ele é uma simbologia, né?
ele é uma simbologia da era, da raça. Agora eu vou fazer propaganda. O Rose de Luna explica muito bem sobre ele e o que isso envolve no imaginário da humanidade. O que acontece? As pessoas veem esse símbolo e automaticamente falam que é coisa do demônio. Tranquilo. Então, é bem isso mesmo. Tá? Então, existe um demônio, o pastor falou, o padre falou, o ministro falou, isso é coisa do demônio, e isso vai acabar com a sua vida, e eu nem quero estudar essa religião aí que você está falando. Já existe um arquétipo formado sobre isso, né? E o Baphomet é um arquétipo, por incrível que pareça, ele é um símbolo ancestral, que ele vai contar todo o processo da religiosidade, da história cristã, dos templários, ele traz informações fantásticas, e a pessoa já trava, já falei, isso daí é do demônio, isso é do diabo, né? E tem uma coisa também que eu não gosto, que assim, você pega uma criança que tem um problema, uma saúde, ela tem uma deformidade, aí posta uma foto da criança e fala assim, ninguém me curte, diga amém, diga não sei o quê. Né? O que a pessoa está fazendo? Ela está pegando uma situação de luta daquela criança, uma coisa, e transformando num caráter humilhante, expondo a criança, como se a criança fosse uma vítima, que a gente não pudesse tratar essa criança, que não tivesse recursos. Uma coisa é você pedir ajuda para tratar, outra é falar que ela é uma excluída social, né? E aí você vai criando várias minorias de exclusão. Então, esse é um outro processo que também a gente tem que olhar. Sim. O quinto, a gente precisa de uma live inteira para falar sobre ele, são as pessoas que guardam rancores persistentes, relutando em perdoar insultos, injúrias e deslizes. Esse cara sou eu, como diz o Roberto Carlos. Eu assumo, sempre assumi. Todos nós, né? Tem um meme que diz assim, eu nunca vou perdoar aquele todinho que você me negou na 5ª série, às 9 horas da manhã. Não é fácil não, viu? Então, não é fácil carregar isso, não. A gente tem um livro sobre ressentimento muito interessante. Shakespeare já dizia que o ressentimento é você tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. É bem isso. Né? Bem isso. E esse aí eu acho que nenhum de nós foge, né? Tem mais um aí que também vai ficar aí. Vamos lá. Nas redes sociais, os ressentimentos são criados por uma questão narcísica muito séria. Ele não curtiu o meu post, ele não comentou no meu post, ele não viu o meu post. E a pessoa fica tirando... Nós estamos no quinto ainda? No quinto, tá. Já vai rapidinho. Tá. O sexto é uma coisa que as pessoas... Esse caracteriza bem, né? Elogios frequentemente são mal interpretados. Então, hoje eu viro para você e falo assim, Grego, adorei sua blusa tá linda. Daí você vai parar e falar assim, ixi, ela está falando por causa do partido político. Sabe, será que ela está me julgando? Ela está fazendo sarcasmo, né? Então, isso seria um movimento bem paranoico. Elucubração. Total delírio, né? Delírio. Você entra nesse processo de fantasia, né? Sétimo, percebe ataques a seu caráter ou reputação que não são visíveis pelos outros e reage rapidamente com raiva ou contra-ataca. Está no DSM. O que é isso? Você está numa padaria e, de repente, uma pessoa fala assim, ô tia, sai da frente. Opa! Eu vou falar, putz, será que é comigo? Não é? Eu não vou virar para trás, nem vou olhar, vou fingir demência, né? Tonta. Mas tem pessoas que não. De repente, acabam ouvindo uma frase dessa, vira para trás e enfia a mão numa pessoa, não sabe nem com quem ela estava falando. Perfeito. Né? Perfeito. Sim, isso acontece também nas redes sociais, né? Tipo, as pessoas ficam dando indireta
E a pessoa fala, essa indireta é para mim, essa indireta é para mim. Veste a carapuça, como a gente diz, né? Veste. E o oitavo e último, eu acho que quase todos nós temos em algum momento da vida, tem suspeitas recorrentes, sem justificativa, quanto à fidelidade do cônjuge ou parceiro sexual. Tá? Nada mais é do que os ciúmes. Então, pessoas ciumentas que criam nos outros, projetam nos outros os seus próprios desejos. Então, olha, na verdade... eu acho que você vai ter que entrar em transe aí e ressuscitar o Freud. Ô, Freud, vem aqui, vamos incorporar aqui no planeta, porque está todo mundo paranoico aí, porque com certeza já... Não necessariamente que as pessoas sejam assim, né, como você disse, mas que 100%, sem medo de errar, já passou por um desses 8 DSM, né, que você falou agora? Isso, na verdade, é um rol em que a pessoa tem que estar... Com certeza, todo mundo. Agora, muito bem, você foi muito feliz nos exemplos que você trouxe nos DSM. Agora, o que todo mundo ouviu isso aqui, se identificou, sem sombra de dúvida, não sei com quantos, não importa. Essa identificação, o que representa? O que eu devo pensar sobre o número de DSM que eu me identifiquei? Na verdade, você não deve se diagnosticar. Isso, na verdade, é um rol exemplificativo, podem ter muitas outras características, e quem é capaz de fazer esse diagnóstico é um psiquiatra. Tá, mas já é um sinal que eu tenho que procurar ajuda, né? Na verdade, além de procurar ajuda, você precisa... O Freud escreve um livro que eu recomendo a todos, não é um livro difícil de ler, é tranquilo, que chama Psicologia das Massas e Análise do Eu, tá? O que acontece? Enquanto você sozinho está tendo esses pensamentos, você grego, está aí no teu escritório e aí tá falando, pô, o cara tá tirando barato aqui da minha camisa, o cara tá me traindo, o cara tá... É o grego. Aí, de repente, vai outro te visitar, e você pega esse outro e fala assim, você tá percebendo que esse cara quer fazer uma maldade com a gente? Ele tá querendo enganar a gente, ele já falou da minha camisa, ele é isso. Aí, o outro aí, que era seu amigo, chega e traz mais um amigo. E aí você forma uma massa. Uma massa de pessoas contra outra. Perfeito. A massa sempre segue um líder. E a massa sempre, o Freud que diz, tá? Não fui eu. A massa sempre é nivelada pelo quem tem menos conhecimento sobre si. Olha só. E o líder... Isso é uma constatação ou não? Isso é. O Freud coloca ali. A massa ela é sempre nivelada pelo padrão mais baixo do pensamento. Nunca por quem está no topo, porque senão quem está embaixo não vai entender e não forma massa. Então, você passa a menor informação para que todos sejam atingidos. E você tem um representante. Quando você entra em movimentos paranoicos e o seu representante, ele também é paranoico, nós vemos verdadeiras atrocidades na humanidade. Tanto de um lado quanto de outro. Né? Então, o que é interessante? Tem até uma frase que de vez em quando eu vejo passar em timeline, que diz assim, quando você estiver pensando como todo mundo, desconfie. Desconfie. Porque você já deixou de pensar por você mesmo. Muito bom. Muito né? bom. Então, esse movimento todo de autoconhecimento, os gregos são fantásticos nisso, né? Se não me engano, quem dizia isso era Platão, trazendo Sócrates, e foi no banquete, que o Platão entendia, o Sócrates entendia, depois Aristóteles veio lá e deu uma palavra que diz assim, para você ser um político, para você cuidar da polis, cuidar da coletividade, primeiro você tem que ter um cuidado de si e um conhecimento de si. Se você não tem cuidado de si e nem conhecimento de si, você não pode cuidar da coletividade. Né? Isso é um conhecimento arcaico.
Olha, isso que você falou aconteceu muito e acontece, isso é importantíssimo, porque eu senti, eu falava alguma coisa para as pessoas, você falou da pandemia que nós enfrentamos e ainda continuamos enfrentando, a maioria das pessoas deixou de pensar por si, porque ela simplesmente acredita na notícia que vem pronta e não contesta, não se permite contestar, vai buscar. Não é porque alguém falou na televisão, algum noticiário, tudo, que você não deve pesquisar a respeito se aquilo é verdadeiro, se é uma fake news. Isso, essa palavra que entrou em moda e, nossa, enraizou nas pessoas, né? E, o que você falou é importantíssimo. Repete, por favor, a frase que você falou. Desconfia quando você deixa de pensar por si. Como é que você falou? Na verdade, desconfia quando você está pensando igual a todo mundo. Perfeito. Né? Presta atenção, pessoal. Olha bem. Quando você começa a pensar como todo mundo, é que você está sendo levado por uma massa. Não tenha dúvida. E você tem que sair para se auto-enxergar. Mas como é que você faz isso, né? Bom. Essa massa, ela existe na política, ela existe nas religiões, ela existe no seu clube recreativo. São pessoas que geralmente se unem porque os pensamentos, o estilo de vida, os valores são similares. Sim. Porém, não é por conta da similaridade que você toca o barco. Você tem que olhar a cada decisão que você está se envolvendo, a cada decisão que você está tomando. E aí eu trouxe o pensamento que, se não me engano, era Platão falando sobre o Alcebíades, que o Alcebíades amava profundamente Sócrates como mestre, né? Mas parece que a educação do Alcebíades tinha sido ruim, e ele queria ser político, e aí Sócrates disse para ele, olha, não vai dar certo, porque para você ser um político, para você estar envolvido na polis, estar no meio de uma coletividade, primeiro você precisa ter um cuidado de si, um conhecimento de si, né? Então, a paranoia a gente trouxe num grau muito pesado, que é o grau do Schreber. A gente pensou alguma coisa da psiquiatria com o intuito de contextualizar que seria uma doença paranoica, né? Um transtorno de personalidade paranoica, mas para mostrar que todos nós, em maior ou menor grau, às vezes nos afetamos pela paranoia. Por que isso acontece com a gente? Porque a gente tem emoções não curadas, tá? Não curando nossas emoções, a gente cai realmente nesse grau de paranoia. E se a gente se junta com inúmeras pessoas que têm essas emoções não curadas, a gente cria uma massa de pessoas não pensantes. E aí a gente não consegue lidar bem com essa inteligência artificial que está surgindo. Daqui a pouco nós vamos ter aparelhos que vão acender, já temos, né? Que não é acessível a todos, mas aparelhos que vão acender luzes de casa, desligar luzes de casa, fechar a porta. Imagina aquele cara que fecha 3 vezes a tranca de casa para sair. Pronto, vai ter um chilique, porque não vai conseguir lidar com essa ausência, dessa mania, né? Então, é legal a gente olhar esse mundo desenvolvendo e olhar a gente, como a gente está atuando no mundo. Olha, Mônica, foi muito legal a gente conversar sobre isso. Geralmente as pessoas não abordam isso, né? Porque todo mundo tem medo de abordar coisa que mexe com a sua psique, com a sua cabeça. Como você falou no decorrer da nossa conversa, as pessoas têm muita resistência. Você falou o grande exemplo, você matou na mosca, como a gente diz, da pessoa que vai no médico e se fecha para o médico. O médico tem que fazer uma anamnese perfeita, mas você não contribui. Não dá subsídios para ele fazer uma anamnese perfeita. Que você não diz que você pensa assim, que você está com dor aqui, ou que a tua ideia é essa. Então, nós temos que... É um momento apropriado para a gente tratar esse tipo de assunto, e todo mundo foge, né? E tem que chamar, porque ele existe, né? Ele existe, está aí, e nós temos que enfrentá-lo, não adianta fugir dele. Então, eu estou te convidando desde já, numa próxima oportunidade, vamos mexer em outras coisas da mente, né? Que as pessoas têm medo, porque a gente começa a pensar coisas e a gente, isso aí não é meu, deixa eu pensar em outra coisa, porque... Então, nós vamos, numa próxima oportunidade, falar alguma coisa nesse sentido, porque como escapar? Como escapar desses pensamentos, dessas formas de pensamento que o Freud tanto falou, né?
Vamos tentar destrinchar o que é isso, né? Um dia, se você topar, claro. Não, vamos sim, vamos conversar bastante sobre emoções. Eu acho, eu faço parte, né, Grega, como você sabe, de uma família de espiritualistas, de teósofos. A mente sempre é muito desenvolvida, mas sim. O que eu acho é o seguinte: se a pessoa não tem o controle das próprias emoções, acabou. Se ela não se conhece, não adianta você ter um conhecimento teórico. Hoje nós temos conhecimento, livros para mais de metro. Uma pessoa fala isso, uma pessoa fala aquilo. Olha, dá para fazer a tese que você quiser montar. Mas se você não se conhecer, não se autoconhecer, e isso não como um jargão, gente, eu não estou falando como conhece a ti mesmo, assim, da boca para fora, não é isso mesmo. É como você reage. Quando alguém te nega alguma coisa, como é a sua frustração? Você sabe como é a sua frustração? E da sua frustração, o que você vai fazer? Ah, não conseguiu resolver sua frustração. Você vai xingar o vizinho, bater no filho, chutar o cachorro, vai fumar, vai comer... Ou então você vai colocar embaixo do tapete, né? Vai esconder embaixo do tapete. Ou você joga para o inconsciente para sair lá na frente de outra forma. Perfeito. Né? E o que você vai fazer? Ou você vai brigar no meio da rede social. Você não tem o que fazer, você foi frustrado, você quer brigar com alguém. Cheios de exemplo disso, né? Nós estamos. Então, a gente vê uma sociedade emocionalmente doente. E a gente tem inúmeros pesquisadores gregos que trazem a solução. Só que todo mundo procura a solução no santo, no Deus, na velhinha, na pedrinha, na reza. E não procura se autoconhecer, né? Então, eu fui estudar psicanálise, porque no momento da minha vida eu cheguei e falei assim, olha, eu achei que a velhice, né? Eu fui envelhecendo, e eu achei que na velhice os adultos eram sérios, né? Eles eram sábios. E eu descobri que eu convivia com crianças vestidas de idosos, né? E aí foi por isso que eu, como advogada, né, eu volto e falo assim, eu preciso entender a psique humana, eu preciso me entender e entender as pessoas que eu convivo. Que isso sirva de incentivo para outras pessoas se buscarem e ir atrás do que lhe faz bem. Mônica, muito obrigado mais uma vez, gostei muito. Obrigada a você. Muito. Agora vou pensar muito, né? Me enquadrei em todas ali, ó. Saber o percentual que cada um tem daquelas paranoias que você acabou de dizer, né? Então é isso aí. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade, Mônica. Obrigada a você, Grego. Tudo de bom. Gente, legal, né? Que assunto é uma incógnita, né? Você vai conversar sobre isso, você não entende isso. Todo mundo sabe, paranoia é paranoia. Ah, o cara é paranoico, ele é doido. Mas e aí? O que é paranoia, né? O que provoca isso? E hoje nós tivemos elementos para, pelo menos, pensarmos, irmos atrás, né? Pesquisarmos, né? Ver o quanto nós somos paranoicos. Porque a sociedade hoje, o mundo em que vivemos, contribui muito para que desenvolvam as nossas paranoias. Então, quanto mais cedo nós pudermos lidar com elas, melhor qualidade de vida nós teremos. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.